Hipergamia é um termo que no século XIX foi traduzido a partir do sânscrito. Claro, o termo já é inglês, né? Já veio para o inglês, já veio para o Ocidente através do inglês, a partir da presença britânica na Índia, mas traduzia um conceito indiano que para os hindus é muito importante, dentro da ideologia de classes deles, lá de castas, né? Que é a possibilidade de ascensão de castas, de mudar de casta, ou de melhorar a situação dentro da própria casta, pelo casamento. Hipergamia, basicamente, é casamento. Hoje há estudos sobre hipergamia, estudos globais sobre hipergamia. Então, constata-se que em sociedades em que há um gender gap maior, uma diferença de rendimento de gênero maior, a hipergamia é mais comum, e é mais comum da forma clássica, ou seja, a mulher busca, até porque aí a explicação é lógica, é científica, é biológica, ela busca um casamento hipergâmico porque a chance dela reproduzir, os óvulos são caros, espermatozoides são baratos, né? Então ela tem a chance menor de reproduzir, menos ampla de reproduzir do que o homem. Hã? Sim, Jane Austen, isso muito bem lembrado, né? Jane Austen era defensora, não é que a defensora, os personagens dela defendiam a hipergamia, né? Não é necessariamente a escritora, embora se diga que a escritora também não fosse basicamente avessa à hipergamia, só problematizava isso de outras formas, de uma forma mais complexa. Mas enfim, só para voltar para a questão das pesquisas, Regis, então mostra que onde o gender gap é maior, a hipergamia feminina é mais comum. Nós temos situações na nossa cultura, que a cultura vem de Portugal, mas que isso refletia dentro do Brasil completamente, ainda reflete. Nós somos uma só cultura, em que isso foi uma grande estratégia de ascensão à nobreza. Isso se dava quando você tinha filhas mulheres. O que eu vou fazer com as filhas mulheres? Porque os secundogênitos homens, né, das famílias de classe média, assim, digamos, portuguesas, por exemplo, as famílias dos magistrados que estavam na posição intermediária. Os magistrados geralmente não eram da alta nobreza, não eram de casas tituladas, mas tinham uma posição social mais confortável, intermediária entre povo e nobreza. Então, se essas famílias tivessem lá, o primogênito ia ser representar o patrimônio da casa. Essa é a ideia do morgado, a ideia de que aquele é o representante maior. E os secundogênitos geralmente seguiam a carreira eclesiástica ou iam fazer outra coisa na vida, iam tentar sorte, enfim. Ou iam tentar também, e isso acontecia muito, a hipergamia masculina. Não havia por que não fazer hipergamia masculina. Tivemos vários casos de hipergamia masculina. Um caso de dupla hipergamia masculina foi do Marquês de Pombal, Sebastião de Melo e Castro. O Marquês de Pombal, duas vezes, ele casou hipergamicamente do ponto de vista dele na primeira vez, ficou viúvo, e depois ele vai para a Áustria e consegue casar com uma mulher que era filha de uma casa titulada austríaca. As duas coisas contam. Ele está na posição de hipergâmico. Né? Se diz que está na posição de hipergâmico quem se casa com alguém socialmente mais elevado. Né? Também se usa hipergamia para a questão da projeção. A mulher ela é muito inteligente nisso, ela projeta. Não é aquela uma inteligência assim, não é maquiavélico. Isso vem de fábrica, é inato. Há uma preparação nisso. É evolutivo, né? No sentido de que não é nisso. É de enxergar no outro características que favorecem, principalmente quando casa na mesma idade e tal, então vai casar jovem, digamos que vai casar jovem. Então o homem jovem ele não vai ter aquelas características sociais, às vezes, que já o colocam num patamar distinto. Mas ela consegue enxergar naquele jovem características de inteligência, de capacidade, de comunicação, de inteligência emocional também, enfim, de atenção, que projetam que aquele homem será bem sucedido. Existe essa questão de. Não é só a hipergamia de, vou pegar aquela coisa de hipergamia clássica, né? Ela é muito rara, inclusive. Vou pegar aquele velho e tal, né? Que já tem um patrimônio, já é dono de uma SA, já é um super rico, né? Não é isso. São casos muito raros. Né? Isso no dia a dia,
assim, no cotidiano da maior parte das pessoas, geralmente isso é mais uma projeção. Até porque as diferenças de idade são muito pequenas no Ocidente. No Ocidente são pequenas. E tende a ser menores ainda onde o gender gap é menor. Então, a tendência maior hoje é a homogamia, ou seja, pessoas de uma condição semelhante acabam se unindo. Essas pesquisas também acompanharam para dizer o seguinte: se eu fizer uma opção hipergâmica, e a possibilidade de eu separar é maior ou menor? Aí que tá, olha que interessante. Entrevistaram, não só entrevistaram, mas constataram ao longo de gerações a literatura antiga e a vida vivida antiga coincide com as entrevistas que foram feitas em tempos recentes, de que a outra parte, a parte que corresponde à hipergamia, aquele que está na condição superior, ele aposta numa maior lealdade da outra parte. Ele aposta em função de uma certa dependência. Quer dizer, aquela pessoa vai ser leal a mim porque eu estou sendo generoso de aceitá-la numa posição que eu estou abrindo mão de ser hipergâmico para aceitá-la, conduzi-la a uma situação mais agradável, mais interessante. Então essa pessoa tende a ser mais grata. Claro que isso pode ser uma ilusão e não. E aí o que dizem as pesquisas sobre isso ser uma ilusão e não? Que realmente não há uma diferença. O índice de separações, o índice de divórcios, seja na homogamia, seja na hipergamia, é semelhante. Não há diferenças significativas. Quando eu era moço, assim, não era tempos politicamente corretos, a gente sempre dizia, né, quando batia papo e tal, quando eu trabalhava na Ceasa, então unia aquela roda, tinha os comerciantes, tinha os agricultores, tinha uma série de prestadores de serviços, uma série de tipos homens, né? Todos masculinos, todos marcadamente masculinos. E a gente sempre dizia assim, em tom de brincadeira, mas querendo cobrar isso. Você tem duas chances de se dar bem na vida. Uma é ao nascer, que você não escolhe, né? Se você escolher, nasceu num bom lugar, numa boa família, e a outra é casar, né? Mas aí se você escolher errado é burrice. É você desperdiçar a chance em que você tem a escolha de melhorar de vida por conta do casamento. Então, isso é basicamente aquilo que se falava em tom de comédia, tem o nome de hipergamia. A hipergamia é buscar um parceiro para relacionamento sério que esteja em posição social superior. Mas também se pode entender que, digamos, a pessoa que está em melhores condições sociais tem lá as suas ferramentas de negociação. Então, uma assimetria comum é o homem rico, né, ou que é bem remediado, com a mulher jovem. Né? Então, a assimetria mais tradicional é essa. E em algumas sociedades, claro, o homem rico vai ser muito desproporcionalmente rico, então ele talvez tenha várias esposas ou amantes, né? E elas, de modo geral, não acham isso totalmente ruim, porque as mulheres se diz que são intrinsecamente hipergâmicas. Isso tem uma razão evolucionária, se especula. A razão evolucionária é que ela precisa, né, se relacionar com um homem que seja um bom provedor, se não um bom pai no sentido de ser carinhoso com as crianças, um bom pai no sentido de dar um ambiente de segurança, né, economicamente seguro. Não precisa ser absurdamente rico, né, mas ele precisa ser rico o bastante. E há uma variabilidade muito grande entre as pessoas em geral e ainda maior entre os homens em particular. Então, eu sempre digo que a variabilidade entre os homens ela é muito mais radical. Então, a curva normal dos homens ela é mais comprida aqui na horizontal, vai ter aqui uma média, e depois ela vai ser mais comprida aqui. Aqui são os péssimos, aqui tem a média, e aqui tem os excelentes. Então, as mulheres querem se casar com esses caras aqui. A maioria, elas não querem casar, elas casam porque não tem opção. Né? E aí precisa ser um sistema monogâmico. Se não for monogâmico, elas vão preferir compartilhar aqueles homens melhores, entenda-se, mais ricos, mais estáveis, etc. Já os homens, né,
tem esse caráter de descartabilidade. Em muitas sociedades, o homem, na nossa inclusive, o homem é a bucha de canhão, né? Claro que tem os homens preciosos, que têm um talento especial, que a sociedade cuida de colocar eles distante do fronte, né, se possível. E nós colocamos alguns limites à questão da poligamia, porque ela gera muita tensão social. É um monte de homens solteiros, bebendo demais, brigando demais, dispostos a tudo porque eles não têm nada, né? Então isso é um elemento de desagregação social. Por isso que no Ocidente, lentamente, mas não tão lentamente, a monogamia acabou se tornando a regra. Eu tinha brincado aqui com a Jane Austen, né? Porque na aberturazinha aqui não sei se vai dar para ler, não vai focar. Na abertura aqui do Pride and Prejudice, que é Orgulho e Preconceito, ela começa com uma zoeira aqui, né? It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Por que isso é uma zoeira, né? Na verdade, são as mulheres que estão a fim de achar um marido, né? E o livro Pride and Prejudice, ele é sobre um cara que é muito rico, ele ganha 10 mil, não sei o que lá, e o cara mais rico da Inglaterra ganha, sei lá, uns 80 mil. Então, ele é um dos 1% disparado mais ricos, né? Mas ele é muito orgulhoso, porque ele sabe que ele é o máximo. E aí ela se irrita com ele, porque ele é todo cara de nojo, né? Essas mulheres pobres aqui, não dá para aguentar. Ele fala mal da mãe da Lizzie, né? Eu acho que é Lizzie o nome dela. E ela fica meio de má vontade com ele. Mas aos poucos bom, é muito engraçado quando ele escreve para ela que ele está apaixonado, ele diz assim, mais ou menos: contra a minha honra, contra a minha família, contra a minha posição social, eu te amo. E ele diz isso achando que ela teria que se sentir muito orgulhosa. Obviamente ela fica muito brava com ele, né? Mas aos poucos ela vai entendendo, e aí a Jane Austen faz umas tramas que de repente se resolvem muito rápido, né? Então, de repente acaba o livro. Em outros livros também tem essa questão de que na Inglaterra, dessa era que eles dizem, não sei se é imperial, ali na virada do 18 para o 19, né? Eu não sei como é que mudou isso, quando mudou, o Brasil mudou antes, só o primogênito herdava, né? Então, era uma maneira de não dispersar a riqueza, né? E aí sempre tem aquela história, né? O filho bem casadoiro, né? Ele tem a família pressiona ele para que ele case também com uma esposa que traga dinheiro para a família. Então é aquela lógica. O homem vai herdar terras ou negócios, né? E a mulher vai herdar também, eventualmente, como é que se diz? Tem um dote, né? Vai ser ou em dinheiro líquido ou vai ser em terras também, que vão dar uma renda para ela. E o objetivo do casamento é, claro, né, haver uma afinidade de espíritos, mas também é uma forma de fazer alianças e enriquecer a família, para a glória da família. É uma perspectiva diferente, e aqui, claro, a Jane Austen, ela escreve com um ar assim, um pouco idealista, né, como se as pessoas buscassem apenas afinidade. Mas, como contraste nas peças dela, aparece essa deslavada discussão sobre, mas o fulano ganha mais, não sei o quê, a família dele disse que se ele não casar com fulana, ele será deserdado, ele era o primogênito, ia receber a herança toda, ele vai ficar como deserdado, o segundo irmão é que vai receber, e aí, enfim, aí eles têm que buscar um emprego público, que é ser cônego, não, como é que é? Ser pastor, né, pastor anglicano, é uma espécie de serviço público, ou entrar para o exército, né, para a marinha, alguma coisa assim. É fazer um concurso no Banco do Brasil, mais ou menos da época da Jane Austen. Sempre tem também um vilão, que é um cara mais interesseiro, que dá em cima de uma mocinha lá do círculo das heroínas da Jane Austen, mas ele acaba desistindo dela e se casando com uma mulher muito mais rica, né? Tem essa figura. Ou então ele já tem um caso que ele desgraçou uma moça, né?
e abandonou ela. Ela teve filho, aí um outro cara que é bonzinho vai sustentar essa criança, etc, etc. Tem então esses enroscos que mostram essa questão de por que a hipergamia? Porque é uma condição quase que de sobrevivência, né? Se não sobrevivência da estrita subsistência, sobrevivência dentro de um certo parâmetro social. Tu pode empobrecer em função de um casamento, assim como pode ascender socialmente em função de um casamento. Acho que a gente usa em português a expressão golpe do baú, né? Que é conseguir no casamento grandes vantagens. Então, um grande dote por parte da esposa com quem tu te casa, ou o cara com o qual a moça se casa, ele próprio é muito rico, né? E toda a questão, né, de que, mas e se o casamento é fundado no amor, isso vai dar certo? Bom, se ele for fundado no amor, não vai dar certo. No amor, paixão, não vai dar certo, porque a paixão vai provavelmente arrefecer e ela pode não acabar, mas os dois vão olhar para outras pessoas pelas quais eles estão mais interessados agora, né? E aí o casamento, se for calcado nisso, ele está fadado ao fracasso. Há exceções de pessoas que se amam reiteradamente por 50 anos, né? Mas querer demais o casamento. Nessa época aqui, então de 1700 para 1800, o casamento era claramente uma forma de constituir família. Hoje em dia, século XXI, casamento é uma forma de, no caso dos homens, né, de ter certas facilidades, certas seguranças, em tese, né, certas coisas que estão, digamos assim, disponíveis mais ou menos o tempo todo. Claro que ele também tem que se fazer disponível. E, como tu bem chama a atenção, aumenta até a longevidade dos homens casados, porque, enfim, a esposa vai dizer, tá bebendo demais, tá comendo demais, tem que fazer exercício, tem que ganhar mais dinheiro, né? E isso melhora a vida dos dois, né? Claro que se ela for muito insistente, tiver uma estratégia ruim, pode inibir, pode, enfim, levar ao fracasso, né? Mas, de modo geral, isso ajuda, é uma pessoa te cobrando, né? Se depender do homem, ele vive numa toca, né? Que eu brinco, né? Eu, particularmente, eu me forço a fazer exercícios, eu me forço uma série de coisas, né? Porque se deixar, vira aquelas séries de acumuladores, né? Só que eu não acumulo nada, simplesmente as coisas vão ficando onde elas foram largadas, né? Então, às vezes dizem, tu tá precisando de uma mulher nessa casa. Mas eu acho que eu consigo dar conta. Se é por isso, eu consigo dar conta por outros meios. Eu já tive vários relacionamentos com mulheres socialmente muito acima do meu status social. Então, quando eu tinha uns 28 anos, eu fui morar junto com uma mulher que na época tinha 40 para 42 anos, no período que a gente viveu, né? E ela tinha uma casa grande, com piscina e tal. Então, era certamente uma relação hipergâmica da minha parte, né? Claro, ela tinha a minha juventude, né? Mas ela tinha também muita disposição. E tinha essa casa, fizemos muito churrasco lá, fiquei contente. E mais recentemente, acho que eu falei na minha biografia, eu tive um relacionamento também com uma mulher que era 1 ano mais velha que eu, né? Que eu tinha dado bola para ela quando éramos estudantes, né? Ela estava no direito, eu estava na filosofia, aí ela abandonou o direito e foi para a filosofia, aí nos conhecemos, aí eu dei em cima dela, ela deu uma desconversada, né? Ela diz assim, na época eu gostava mais dos bad boys. Ok, uns 30 anos depois, sei lá, em 2017, isso foi em 1988, em 2017 nós nos reencontramos, aí eu era um Helios advogado e professor de filosofia e sociologia, e ela uma juíza, né? Uma juíza ganha um dinheiro grosso, é o servidor público de elite, né? E também tinha uma casa com piscina, parece uma piada isso, parece um padrão, como é que se diz, caricatural. E também foi muito interessante. Claro que em nenhum dos dois casos eu fiquei, e o problema desagregador sempre é a família dessas pessoas, porque essas pessoas já têm filhos, né? E aí começa a querer que tu te envolva, aí tu te envolve, e eu defino, como é que é? Defino metas. E as pessoas começam a não seguir as metas. E aí eu começo a pegar nojo.
as casas reais antigas da Europa usavam muito hipergamia, né? Hipergamia era tanto para os homens, tanto para os infantes, os príncipes, futuros reis, quanto as rainhas consortes, ou mesmo a rainha, quem fosse candidata a rainha reinante. Ah, e aí eu lembro do caso da infanta Mariana Vitória, da Espanha, no início do século XVIII. Foi cômico, né? Poxa, vamos fazer aliança com quem? Vamos dá-la em casamento para quem? Ah, tem o infante Luís XV da França, que seu futuro Luís XV, né? Foi para a França, chegou a posar para o retrato com Luís XV, casamento acertado e tudo. Lá pelas tantas a França desistiu, disse não, não tinha consumado ainda, não volta. E aí devolveu para a Espanha. Princesa devolvida era um problema, era a hipergamia fracassada. Aí ligaram para o João V, poxa, não tem um filho, o José I, assim, e o futuro José I, na época, vamos fazer uma troca, você me dá a sua filha aí, que ele estava precisando mesmo arrumar, casa com o nosso futuro rei, que efetivamente houve até a troca de princesas na fronteira, né? E aí a Mariana Vitória se resolveu com o José I. Ou seja, se não dá para casar com um francês, casa com um português mesmo, que está tudo certo, pelo menos já está dentro do campo da hipergamia, está resolvido. É isso. No caso do Henrique VIII, por exemplo, né? O irmão dele tinha casado com a Catarina de não sei aonde, da Espanha, né? E aí ele morreu e o Henrique VIII se casou com ela. Qual era o problema? Ela era muito mais rica, entre aspas, do que ele, porque ela era da nobreza espanhola, né? Só que ela já estava mais velha. E ele queria, porque queria ter um herdeiro homem. O problema não era, obviamente, suas aventuras, né? O problema era ter um herdeiro legítimo que fosse homem. E aí ele faz aquela encrenca gigante com a Igreja Católica, que não quer comprar briga com a realeza espanhola, então não autoriza a anulação do casamento para ele casar de novo. Geralmente, se fosse o contrário, se fosse um rei espanhol querendo anular o casamento com uma princesa inglesa, eu acho que a Igreja teria concedido, né? Mas como era com a Igreja... com a família real espanhola, não aceitaram. E aí vai ter todas as confusões que a gente sabe da história da criação da igreja anglicana. Mas aqui eu quero chamar a atenção para a questão do quais são os valores com os quais as pessoas entram no casamento. Juventude, né, fertilidade é um deles. E é muito cobrado das mulheres. E ser rico, né, ter prestígio, né, é cobrado dos homens. É uma coisa anômala as mulheres se casarem com homens muito inferiores a elas. Inclusive, tem um preconceito sobre isso, né? Tipo, só porque ele Mas é na jovem... verdade a conta fecha, né? Na verdade a conta fecha. A conta acaba fechando. Sim. Sempre houve o casamento do jovem mancebo com a viúva, né? Que ela... Uhum. Mas hipergamia não se aplica só à diferença de idade. Hipergamia, eu dei o caso aqui do Marquês de Pombal, tá? Sebastião de Malicastro. O segundo casamento dele, ela é mais jovem do que ele. É bem mais jovem, inclusive. Mas nem por isso o casamento deixa de ser hipergâmico do ponto de vista dele, porque ele está casando com alguém de uma casa titulada no tempo que ele não era de uma casa titulada. Uhum. Ele vai ser titular, vai ser conde de Oeiras e depois Marquês de Pombal muito depois desse casamento. Ele nem no governo estava, nem estava no governo como diplomata, mas não, sequer ele tinha qualquer título de nobreza, ou sequer era secretário de Estado, que devia ser em 1750, o casamento foi anterior a isso. Então, o casamento hipergâmico ele não é necessariamente ligado à questão da idade. Nesse caso, ele tirou a sorte grande, porque tanto era uma mulher bonita, uma austríaca bonita, jovem e tal, aquela coisa toda, uma esposa ideal para ele, que acabou se revelando uma excelente esposa, por sinal, né? E além de tudo, ainda era de um padrão social superior. O primeiro romance aqui da Jane Austen, né, que foi publicado, é o Razão e Sensibilidade, Sense and Sensibility. O sensibility aqui é de sensibilidade mesmo, e o sense é de bom senso, nesse sentido, razão. Então tem um personagem, a Marianne, eu acho, que ela está apaixonada por um garotão, um cara que é muito bonito e é muito elegante, atraente, né, e ela se encanta por ele. Mas ele dá um fora nela, ela fica doente, quase morre, e tem um outro que está correndo por fora,
que é o Colonel Brandon, que é um velho. É um velho de 30, como é que é? 5 on 30, que é 35 anos. Então, nesse período aqui, 35 anos é um cara velho, né? Só que ele se mostra dedicado, sério, constante, né? E no fim ela se desapaixona pelo, acho que é Willow, não me lembro mais, e acaba se casando com o Colonel Brandon, que é um cara mais velho, mais tranquilo, mais rico também. E ela é jovem, né? Ela é jovem e impetuosa. E o Colonel Brandon gostou dela por isso, né? Ela é meio maluca, gostei dela por isso. Maravilha.